Oi, oi, eu sou a Cris e hoje vou mostrar para vocês quais foram os livros que eu li em janeiro. Antes de tudo, dois adendos. O primeiro, você tá vendo esse vídeo aí na segunda-feira porque eu gravei o vídeo no sábado, falei durante 1 hora, inclusive isso foi bom para eu saber que eu tava falando demais, porém acabou a bateria do microfone mais uma vez e eu fiquei falando lá e o vídeo ficou mudo. Passei o vídeo pro computador. Quando fui editar, tive essa grata surpresa que seria impossível. Porém, já estava tarde demais e eu começar a gravar no domingo, foi o que eu fiz, e editar seria inviável eu conseguir postar no domingo. Vocês não têm ideia da dureza, gente. Você tem que gravar o vídeo 2 vezes. Dá uma queda ali na energia. Então, fiquem aqui comigo, por favor, porque se vocês virem aí uma queda de energia, porque tô triste. Tô triste, segundo adendo. Acho importante quando a gente vai colocar esses vídeos de livros lidos no mês tal, ou livros lidos no ano, ou livros lidos no semestre. É importante deixar claro que isto vai variar muito de pessoa para pessoa, inclusive de produtor de conteúdo para produtor de conteúdo. Existem variantes assim, inúmeras, que vão fazer diferença na quantidade de livros que você vai ler. Se você é solteiro, se você tem namorado e precisa dar rolê com namorado, se você tem filhos, se você trabalha, se seu trabalho exige a sua presença ali física o tempo inteiro, se você trabalha online, mesmo assim, às vezes você trabalha de home office, mas você tem que estar ali, tipo, 100 horas para terminar um trabalho. Ou então você, sei lá, tá indo pro trabalho de condução e tem maior tempo ali na condução para ler, sabe? As variáveis são muitas. Às vezes você é um estudante, né, e você tem que se dedicar. Eu tô dizendo isso porque não se compare com ninguém. Voltando aqui para minha realidade, eu vou contar para vocês. Eu li 7 livros em janeiro. Se eu comparar o que eu li em janeiro e fevereiro do ano passado com este ano, eu já estou no maior lucro. Também fiz aquela minha proposta que eu já falei antes para vocês em outros vídeos, de fazer alguns desafios mensais. O desafio de janeiro era ler livros curtos, justamente pela disponibilidade de tempo, né? Então tem gente que ainda está de férias, tem gente que está trabalhando muito, sabe, preocupada com impostos, com matrícula de escola. Então eu propus curtos justamente por isso. Porque é claro que quando eu faço esses desafios, eu também estou pensando em você, porque afinal de contas, eu tô aqui fazendo sugestões de livros para vocês. Então, se é esse tipo de conteúdo que você procura aqui no YouTube, não esquece aí de se inscrever no canal, caso você goste do vídeo e caso você queira voltar, porque esse é um grande apoio que você dá para o canal. A partir do momento que você deixa ali o seu joinha, se inscreve no canal, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante para quem gosta desse nicho da literatura e vai levar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou, deixa aí o joinha para mim, você vai me deixar muito feliz. O primeiro livro que eu li foi Meus Dias na Livraria Morisac. Faz parte dessa nova aí, literatura de cura, mas aí eu fiquei pensando muito sobre isso, literatura de cura, né? Não necessariamente é uma cura para o leitor, mas ele traz histórias de cura que podem ser inspiradoras, óbvio, né? E essa é uma história muito inspiradora. Primeiro que fala sobre como livros transformam vidas, como esse ambiente literário de ser é um ambiente acolhedor, onde você pode se refazer. Então, aqui no caso, a cura é para a personagem Takako. A Takako é uma jovem de cerca de 25 anos que trabalha lá na empresa dela em Tóquio, estudou, tem seu emprego, tem seu apartamento, tem um namorado bacana, que ela acha que eles vão juntos formar uma família. Então a vida dela está ótima, do jeito que ela planejou e alcançou. Porém, de uma hora para outra, esse namorado topzeira avisa que ele vai se casar, que ele tem uma noiva, e ele fala de uma forma assim, como se ela já soubesse, sabe? Para ela, assim, é um grande choque, porque inclusive a noiva trabalha lá na empresa. Ela continua trabalhando mais alguns dias, mas ela vê que ela não consegue, porque ela realmente estava muito apaixonada e aquele ambiente para ela é impossível. Ela pede demissão num impulso e vai para casa e fica ali perdida. Afinal de contas, a vida dela estava super nos trilhos. E agora? Ela perdeu a fonte de renda, ela tem aluguel para pagar, ela tem as contas dela, né? Fora a depressão, a decepção. E aí que surge o tio doidão dela. Tem esse fora dos padrões para um tio japonês que entra em contato com ela e convida ela a passar uns dias, um tempo, uma temporada, né? Na livraria dele, que é uma livraria com a família já há muitos anos, na verdade é um sebo, e que o quarto acima da livraria está desocupado, então ela pode ocupar o tempo que ela quiser, ela só precisa dar uma ajudinha para ele na livraria, né? E ele age de uma forma que, tipo assim, eu tenho tanta dor nas costas, tenha dó de mim, venha trabalhar comigo. Então ela acha estranho, né? Já faz tanto tempo que ela não vê o tio, mas ela vai, afinal de contas, ela tá na bosta, vamos lá. Chegando lá, ela não tá muito animada, e todo o tempo que sobra para ela passa dormindo. Mas com o passar do tempo, o tio super preocupado, tentando animar ela, mas nada funciona. Uma bela noite, né? Ela finalmente passou uma noite assim, sem sono, pegou um livro para ler. Foi aí que os brilhinhos, o amor, a paixão, a literatura surgiu. Ela ficou tão encantada com aquele livro que ela precisava dividir com alguém, e quem melhor do que o seu tio, que era um apaixonado por livros. E aí o relacionamento dos dois começou a modificar e ela começou a ter assim um pouco
pouco mais de empolgação ali com a livraria, começando a frequentar o café ali do bairro, que aliás é um bairro que só tem livrarias ali em Tóquio. Cada sebo ali da região é especializado em um tipo de livro, então tem o sebo dos livros contemporâneos, dos livros antigos, das novelas. Eu achei assim super interessante. A vida ali tem um ritmo diferente e ela começa a passar por esse período de cura, a compreender que a vida dela não acabou porque os planos dela estão desfeitos. Ela começa a reconstruir a vida com outros valores, valorizando relacionamentos, o prazer de um livro, de passear por uma rua assim no outono. Ela se cura realmente de todos aqueles problemas que surgiram na vida dela. E esse livro passa a ser também, para quem está lendo, uma grande inspiração. Você pode recomeçar a sua vida a partir de qualquer momento. E super calhou em ler isso em janeiro, porque em janeiro a gente está recomeçando, né? O ciclo do ano que passou se fechou e janeiro é um início, para te dar aquela empolgação de que tudo pode mudar, tudo é possível, basta a gente direcionar nosso foco para uma outra coisa. Meu segundo livro foi Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Rulfo foi tipo assim, o pai do realismo mágico. Inclusive aqui na capa, Gabriel Garcia Marques. A leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Então, isso aqui não é pouca coisa, não. É um livro muito, muito interessante, mas já te dou aqui a dica, tá? Não leia o prefácio antes de ler o livro. Tem puta do spoiler aqui que atrapalha a leitura. Inclusive, eu dei 4 estrelas, porque não teve jeito. O spoiler realmente me atrapalhou. Até tentei, mas não deu. Até um pouco antes da metade, fica aquela coisa, gente, o que tá acontecendo? Mas o spoiler atrapalha, tá? Outra coisa que eu devo dizer, para aquelas pessoas que acham fundamental que livro tem que ter capítulos curtos, não sei porquê, né? Para mim não faz diferença, porque eu, quando preciso parar um livro, tô cansado, eu tenho que fazer alguma coisa, só boto o marca a página ali e sigo a vida. O que acontece nesse livro só tem essa quebra aqui, tá vendo? No texto. Esta é a divisão. E isso também não quer dizer que você parou ali num momento crucial e no outro vai começar um outro assunto. Muitas vezes no parágrafo de baixo vai estar relativo àquele que se encerrou. Às vezes vai estar num outro tempo, porque esse livro vai e volta ao passado. Às vezes é um outro personagem, aquele que estava falando lá e tal, parou por ali. E começa um outro. Então, às vezes começa um outro, em outro tempo. Ele, assim, é um livro que você tem que estar concentrado para ler, tá? Porque senão você fica assim, oi, quem que estava falando? Mas é um livro que vai falar ali sobre diferenças de classes sociais, né? Sobre o coronelismo. Pedro Páramo era um homem que era tipo dono da cidade, e essa cidade, Comala, é uma cidade lascada. É uma cidade que ela se autodevora, eu acredito, sabe? São tantas amarguras, tantas decepções, tantas tristezas que se vive naquele lugar, que é um lugar, sim, insalubre para se viver. No caso, o protagonista, o Juan Preciado, ele volta para Comala, ele chega a Comala para conhecer seu pai, que é o Pedro Páramo, e já com o companheiro de viagem dele, que dá as indicações onde ele deve se hospedar e tal, ele acaba descobrindo que, inclusive, esse companheiro também é filho de Pedro Páramo. E Pedro Páramo teve diversos filhos, né? Porque ele era o grande coronel da cidade, proprietário das almas, dos corpos, de tudo. É um livro surpreendente, mas é um livro que você tem que ter uma certa atenção. Não é assim, tranquilinho, suave, não. Mas é um livro muito bom. Não leia o prefácio. Também, se você assistiu o filme, né? Claro que você já sabe qual que é esse spoiler. Depois eu li Charles Dickens com Uma Canção de Natal. E você que acha que ler livros clássicos é sempre uma literatura monótona, com um texto enfadonho, cansativo, está enganado, meu bem. Você ainda não leu Charles Dickens. É um livro, vira a página, você quer continuar lendo. A linguagem dele é uma linguagem assim, dinâmica, sabe? É um tipo de livro que você quer continuar lendo e não consegue parar. Então é um livro que você lê muito rapidinho. Não é um livro assim de mensagem simples, muito pelo contrário. Quando Charles Dickens escreveu esse livro, ele estava assim agoniado com a situação da humanidade, porque ele estava vivendo naquela época, com a Revolução Industrial, onde a grande maioria da população ali da Inglaterra era uma população extremamente pobre, que tinha que trabalhar muito para ganhar muito pouco. Eram 15, 16 horas de trabalho por dia. E eles tinham que trabalhar assim, sem descanso, enquanto os patrões ficavam cada vez mais ricos e eram pessoas que só estavam preocupadas ali com o lucro, com ganhar cada vez mais dinheiro. E onde que estava assim, a espiritualidade dessas pessoas, o amor ao próximo, olhar para o lado e ver que tem gente sofrendo? Então ele cria este conto de Natal justamente para tentar resgatar esse espírito de Natal. E eu fiquei muito surpreendida quando nesse livro aqui tem uma introdução muito interessante. Esse sim pode ler a introdução antes do livro, é até legal de você ler. Uma estudiosa, Sandra Cirangelo Maggio, é professora titular do Departamento de Línguas Modernas do Instituto de Letras da Universidade Federal
Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela, com todo o arcabouço aí de conhecimento dela, ela disse que foi Charles Dickens que resgatou e que trouxe à tona o espírito de Natal como nós conhecemos. A intenção dele, quando ele publicou esse livro, foi realmente trazer esse espírito caridoso, esse espírito de você olhar para dentro de si e ver o que suas ações diz sobre você, para onde elas vão te levar. Ele, inclusive, arcou com as custas da publicação do livro. Ele quis fazer um livro muito bonito para as pessoas quererem comprar e ele poder disseminar essa mensagem que para ele era tão importante. Afinal de contas, ele mesmo foi um menino muito pobre, de uma família muito pobre. O pai dele foi preso por causa de dívidas. Ele, ainda criança, foi trabalhar, se não me engano, numa fábrica de graxa. E ele, dando os pulos dele, estudou um pouco, foi trabalhar num jornal e tal, até que ele virou um grande autor, reconhecido em vida ainda. E ele achava muito importante isso de olhar para o lado, olhar para o próximo, valorizar a sua alma. É um livrinho pequenininho, mas cheio de mensagens muito, muito legais. O próximo foi O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Eu acho que é um livro que não precisa de apresentações para o público brasileiro. É uma peça de teatro, então se lê muito rápido. Assim, numa tarde você consegue ler esse livro, porque como ele é escrito em forma de teatro, você passa as páginas assim muito rápido. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 1957. Desde então, ela já teve várias adaptações. O teatro é o que a gente mais conhece, né? O Alto da Compadecida. Inclusive, o Alto da Compadecida 2 está aí em cartaz. É uma história que vai falar sobre diferenças de classe, sobre coronelismo. Olha só, como Pedro Páramo, né? O coronelismo lá no Nordeste. Então tem cangaceiro, o comerciante rico, que é o padeiro, e tem os nossos personagens que a gente já conhece tão bem, que é Chicó e João Grilo, que são os paupérrimos. Para conseguir sobreviver, eles aprendem a dar nó em pingo d'água. E o ponto alto aqui do livro é o tribunal, vai julgar as almas daqueles que morreram em meio a uma grande confusão causada pelo João Grilo. E o João Grilo, como não é bobo nem nada, quem que ele vai chamar para defender? A advogada dele, a Compadecida, Nossa Senhora. E ela intervém junto ao seu filho, ele e o diabo, que estão ali mediando esse julgamento. É um livro muito bom, muito fácil de ler, você se diverte. Foi uma leitura 5 estrelas, óbvio. Depois eu passei para o Diário de uma Volátil, que é a coletânea de quadrinhos e ilustrações de uma ilustradora argentina, Agustina Guerreiro. Ela publicava no blog dela, né, na internet, e depois colocou essa coletânea em livro. Vai falar sobre a Volátil, essa personagem aqui, que é uma mulher na faixa ali dos 30 anos, e ela está começando a envelhecer, e todas as coisas boas e ruins que vêm com esse envelhecimento. Para mim, que já passei bastante dos 30, você vê que ela tem umas preocupações assim que a gente não se preocupa mais. Ela também foca bastante no relacionamento dela, apaixonada pelo companheiro, aquilo, né? Prefere ficar em casa do que dar um rolê barulhento, sem lugar para sentar, apreciadora de um bom vinho, fala sobre a TPM. Assim, me identifiquei com muita coisa, mas muita coisa, assim, eu já superei há bastante tempo. E as mulheres que já passaram aí dos 30, vão ver que algumas preocupações realmente meio bobagem e que 30 anos não tá velha mesmo. Minha próxima leitura é Um Lugar Bem Longe Daqui. Quando eu escolhi esse livro para poder ouvir durante o mês, foi aquele livro assim que eu olhei mais é pela capa, sabe? Eu falei assim, ai, não tá prometendo muita coisa, porque para audiolivro, uma coisa eu tenho que deixar, é assim, para mim, livros muito emocionantes perde um pouquinho da emoção quando é um audiolivro, sabe? Não toca o coração, assim, não dá aquela dorzinha, as lágrimas não escorrem, mas eu chorei lendo esse livro, uma lagriminha que assim escorreu. Então, ele já está na minha lista da Amazon. Estou esperando uma promoção porque eu preciso reler este livro. É aquele livro que não promete nada, mas entrega tudo. Entrega emoção, entrega um romance de formação, porque a Caia, a protagonista, ela é abandonada pela família entre os 6 e os 10 anos. 6 anos a mãe dela vai embora, logo depois os irmãos e por último o pai abusivo. E ela fica ali sozinha no brejo onde ela mora, tendo que aprender a levar a vida sozinha, escapando de sérios perigos, problemas de acidente, problemas com pessoas. E ela é muito solitária, e ela só tem a companhia das aves, da natureza. E esse livro realmente é uma ode à natureza. Como ela é sensível, como ela é amorosa com aquele ambiente onde ela vive. Mas, paralelo a todo esse sofrimento e doçura da vivência da Caia, tem também um mistério, porque tem um assassinato ali. E a autora costura muito bem as idas e vindas, passado e presente. E eu fiquei tentando ali entender quem que era o assassino. E eu vou te falar que na reviravolta, no finalzinho, me pegou. Porque eu, geralmente, quando eu tô lendo um mistério, eu vou ali formando, né, as minhas teorias. E esse livro
conseguiu me pegar de jeito. Óbvio que com isso ele ganhou 5 estrelas, porque o livro é assim, por mais que eu goste de um livro, se eu conseguir adivinhar o final, ele vai perder automaticamente 1 estrela. Minha última leitura foi uma graphic novel, Vlad Drácula. Que coisa linda! Isso aqui é um clássico. O Roy Thomas, ele é um daqueles maiorais da Marvel, da DC. Ele trabalhou naquela época de ouro, né, das HQs. E o Esteban Maroto é um espanhol daquela época também. Foi quem ilustrou a história lindíssima. O traço é muito bonito. Vou mostrar para vocês. Além desse Drácula aqui ser lindíssimo. Olha isso. É bem assim uma história de terror baseada na vida do Vlad III, ou Vlad Tepes, ou Vlad Dracul, significa filho do dragão. Ele era um defensor da cristandade e a forma como ele agia com os inimigos, ele empalava todos eles. O bicho era ruim, mas até hoje ainda se encontra lá na Transilvânia estátuas do príncipe da Valáquia, e esse é um livro baseado nessa história. Inclusive, Bram Stoker se baseou também na vida do Vlad III para escrever o Drácula dele. Tem também um outro livro que é Nobreza de Sangue, que tem a biografia do Vlad III. Inclusive, essa biografia aqui é sobre o Vlad III e a Elizabeth Bathory, outra sanguinária. Nesta graphic novel tem também um personagem Bathory, é aquela mescla, né, de um pouquinho só de realidade, até chegar um momento em que ele se transforma ali no ser imortal. Inclusive, o início, até boa parte aqui da graphic novel, parece muito com um filme que chama Drácula Untold. É com Luke Evans e é justamente essa história. Ele tem que combater os turcos, é comandado pelo Mohammed III. No filme também ele tem 2 filhos, aqui ele também tem 2 filhos. Então é bem parecida. Eu até imaginei que o filme fosse baseado nesses quadrinhos. Não tenho certeza. Chama Drácula, História Nunca Contada, em português. Não, gente, aqui tá falando que é baseada no Drácula de Bram Stoker, mas é muito diferente. O Drácula, a história nunca contada, parece muito mais com isso aqui, tá? Se você já assistiu, você vai adorar essa graphic novel. Então é isso, esses foram 7 livros que eu li em janeiro. Tem também o livro que eu tô lendo no Kindle, que é Ainda Estou Aqui, porém eu não terminei essa leitura porque eu leio só de noite na hora de dormir, então eu não consegui concluir. Eu gostei muito das minhas escolhas, foram livros curtos, de leitura mais rápida, pra mim foi fundamental. Então se você quer uma leitura assim mais curta, eu indico todos esses, foram ótimos livros, pode ler que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar um joinha para mim e se inscrever no canal. Se você também quiser me conhecer nas redes sociais, Instagram e TikTok, eu também estou lá como Cris Lana. Até domingo que vem, vou colocar para carregar o meu microfone para que a gente não tenha mais problemas. Um grande beijo para vocês.